Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas feitas no meu Instagram, mas antes eu gostaria de comentar um ponto que o pessoal ignora, que são as taxas de gestão, taxas de administração, e ninguém mais, ninguém menos que o Warren Buffett tem falado sobre isso constantemente. O pessoal ignora, está ignorando o Warren Buffett. Então olha só o que o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, diz sobre taxas. Ele fala que os maiores inimigos do investidor são as taxas e as emoções. Charlie Munger, o seu parceiro ali de longa data, que faleceu no ano passado, né? Ele também era crítico disso. Ele dizia que a única coisa que é certa sobre a complexidade do mercado é o custo total da gestão de investimentos e a fricção de trocar posições pode facilmente apagar 3% do patrimônio por ano. Então, você terceirizar os seus investimentos a outros, além também de você não controlar o emocional, são os maiores vilões do investidor. A questão do emocional eu falo aqui constantemente, né? Para você estudar as empresas, foque nas empresas, entenda as empresas, né? Para você não vender só porque ela caiu, né? Tem muita gente aqui decepcionada com a ação X ou a Y porque o Barsi comprou e aí ela só cai, não sei o quê. Cara, você não estudou a empresa, você não estudou o case provavelmente, né? Porque muitas dessas empresas, o case é o mesmo, só mudou que elas caíram mais. Então, isso é um ponto que eu falo constantemente aqui no mercado. O próprio Peter Lynch também fala, né, que o órgão mais importante para o investidor não é nem o cérebro, é o estômago, né? Então, isso aqui é muito falado por mim. Mas as taxas eu não falo tanto. E a gente está vendo aqui pela própria palavra do Warren Buffett que é muito, muito importante. E nesta tela você está vendo a performance do investidor que colocou $100 na Berkshire Hathaway desde o seu início. De rosa, a rentabilidade nos mostra que $100 virou aqui quase 4 milhões ali em meados de 2020, já deve ter ultrapassado os 4 milhões nesse momento, né? E de azul mostra a holding do Warren Buffett com taxas. Olha a performance, o quanto que ficou menor, né? É desprezível, uma diferença gigantesca, que no começo parece não nos contar muito, mas depois começa a fazer um efeito cada vez maior. Quanto maior o patrimônio, pior inclusive é essa diferença, né? E o acumular dos anos só acumula essa diferença toda. Isso aqui considerando uma taxa de administração de 2% ao ano. Então olha só como teria sido destrutivo você investir num fundo com uma taxa de 2% ao ano e uma taxa de performance que superar o benchmark de 20%. E olha só o que aconteceu. Em 1970 nós tínhamos ali, já pesando um pouco ali a taxa de gestão, só que isso só piora com o passar dos anos, né, o efeito bola de neve. Os dividendos não fazem efeito de bola de neve? A mesma coisa a taxa de gestão. Então, se você terceiriza os seus investimentos na mão de um gestor, seja o melhor gestor possível, aquele que você confia, você está entregando isso para ele. Olha o que acontece em 2020. 86% de retorno foi para o fundo e 14% na mão do investidor. Isso aqui é bizarro, tá? E também é exatamente por isso que eu defendo tanto você investir no exterior utilizando uma corretora livre de taxas, como por exemplo a Confury. Porque quando você investe no exterior, você tem o spread, você passa de real para dólar, você já perde ali um pouco, dependendo da corretora, muito, né? Aí você tem taxa de corretagem em algumas corretoras, então isso aqui vai te corroendo ao longo do tempo. Óbvio que essa corrosão é menor do que aquela da taxa de administração, tá? Aquela lá é pior ainda, mas essa aqui também vai te corroer ao longo do tempo. Então olha só o que eu economizei, por exemplo, na Confury aqui, nas minhas negociações, né? Em comissões e taxa de empréstimo e tudo mais, $148. Óbvio que teve um momento ali que eu fiz alguns testes com vocês ali, a gente até investiu em IA, então a gente fez muita negociação, mas isso é uma demonstração, como vai corroendo. Olha só, eu tive um lucro de 482 neste momento, desde que eu zerei ali em junho, né? Fim de junho, e olha só, 142 teria ido de taxas escondidinho, que a gente nem percebe, né? A gente não vê ali negativo por causa das taxas, mas ela tá te comendo ali uma grana, né? Inclusive, reforço que se você quiser se cadastrar nessa corretora Confury, eu vou deixar o código de convite na descrição do vídeo, e você utilizando ele, você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Então você economiza em taxas, spreads e ainda concorre a ganhar ações do Banco do Brasil, tá? E antes de entrarmos em algumas perguntas, vamos ver aqui a Transmissão Paulista batendo os R$ 25, subindo cerca de 5% nesse momento, depois de ter 3 dias de queda consecutivo. Existe um potencial motivo para essa alta, mas na verdade eu continuo achando que é aquele velho motivo que eu já havia dito antes.
Porque envolve aquele velho fato que eu já comentei com vocês. Desde que a Eletrobras fez a OPA na transmissão paulista, eu acredito que o mercado vai forçar que ela não fique abaixo de R$ 23,50. E ele vem, inclusive, tentando fazer acima, na casa dos 24 aqui. Ó. Então, toda hora que ela vem e bate 24, ela sobe e vai aonde? Num preço de 25, eu também acredito que vai ter aqui um certo limite, 25 e pouco aqui, né? E aí o que acontece é que ela fica nesse zigue-zague, chegou a beliscar abaixo aqui depois de 3 quedas consecutivas e hoje tem essa alta aqui novamente, parando no primeiro ponto aqui de 25. Bom, mas a notícia está aqui, né? Saiu um fato relevante, inclusive hoje cedo, da Transição Paulista. O STJ suspendeu o processo de cobrança da fazenda que estava fazendo aqui na Transmissão Paulista. Quando nós voltamos alguns passos, o Ministério da Fazenda moveu uma ação contra a empresa sobre a complementação de aposentadoria e pensões dos funcionários admitidos na CIA Energética de São Paulo, a CESP, até 1974. Quem não sabe, a Transição Paulista vem ali desde origens da CESP, né? E a própria CESP, que hoje é a Auren Energia, né? Ela tem ali uns processos que ela vem carregando, vocês veem lá, e tem umas questões bem complicadas na CESP, e a Transição Paulista tinha esse processo aqui, e ele foi suspenso por 180 dias, não foi definitivo, mas o objetivo aqui dessa daqui foi visto pelo mercado como um ganho da Transição Paulista, onde o governo vai tentar uma conciliação amigável aqui com a Transmissão Paulista, tá? No comunicado eles ainda falam que se a conciliação for infrutífera, o processo voltará a fluir como estava aí até então. Uma curiosidade interessante na Transição Paulista é que eles vão propor dia 7/11 a alteração do nome da empresa, que na verdade hoje é ISA CETEP, né, para ISA Energia Brasil. Eu acho que esse nome é muito melhor que ISA CETEP, tanto que ISA CETEP até hoje não pegou. O pessoal continua chamando de Transmissão Paulista. Talvez continue chamando de Transmissão Paulista ainda, mas assim, ISA Energia Brasil é muito mais bacana na minha opinião, né? Agora uma pergunta do Guilherme sobre a Transmissão Paulista. Por que tem casa de análise colocando o preço justo da Transmissão Paulista em 20,50? Bom, preço justo é uma coisa muito relativa, né? Uma pessoa que está fazendo as contas baseada em premissas de macroeconomia, baseada em premissas da empresa, para chegar à conclusão de quanto uma ação deveria valer. Então vai mudar muito de cada analista. É por isso que é interessante até, de repente, você aprender a fazer um valuation, embora não seja obrigatório, é um complemento muito bacana, né? Então, olha só, nós temos, por exemplo, aqui a própria XP dizendo que o preço justo da Transição Paulista é R$ 27,00. Já a BTG coloca um preço justo de R$ 25,00. E já quando olhamos a Genial, diferente da XP e da BTG que colocam o neutro, ela compra a Transição Paulista com preço-alvo de R$ 28,00. Então com isso você percebe que preço justo varia muito de analista para analista, de casa de análise para análise, recomendações também variam, e de um modo geral eu diria até que a imensa maioria das casas de análise elas são muito pessimistas em relação às empresas de transmissão. E ao longo dos anos elas sempre têm surpreendido o mercado, surpreendido aí a casa de análise. Eu acho que um grande exemplo disso é a Taesa. Depois dessa primeira alta ali em meados de 2020, o pessoal já começou a mandar vender a Taesa, a maioria mandava vender o neutro, né? Quase ninguém tinha compra. Depois a empresa disparou e aí nesse momento aqui todo mundo mandava vender a Taesa. Eu não achava uma casa de análise que mandasse ali compra, e neutro também era muito raro. Então todo mundo mandando vender, só que ela continuou a subir, continuou pagando ótimos dividendos, e assim é o mercado. Às vezes todas as casas de análise acabam sendo surpreendidas. A próxima pergunta vem do Id Journey. Mestre, por que não está aportando no Banco do Brasil? Acha que está cara? Bom, não acho que está cara. Inclusive, vamos ver o quanto que ela caiu aqui deste último topo aqui recente, né? Ela vem em queda já no momento de 10,5%, pouco mais de 10,5%. Primeiro, olhando os múltiplos históricos do Banco do Brasil, nós temos um PL de 4,70 contra uma média de 6,35, um PVP de 0,84 contra uma média de 0,97. Isso aqui são números, não é minha opinião. Agora entrando um pouquinho aqui na questão, vamos dizer, minha opinião, nós temos um passado onde a empresa foi negociada a múltiplos mais baratos, sim, mas era uma situação ruim, né? A Dilma estava usando muito o Banco do Brasil, estava naquele caos todo, depois ela passou por um turnaround, e em algum momento desse turnaround ela começou até a ficar um pouco esticada, vamos assim dizer, né? Não estava cara, mas em comparação a hoje estava mais cara.
E aí depois veio a pandemia surpresa, impactou a empresa e houve aquele exagero para baixo, a empresa realmente ficou de graça. Em relação a esse período, 2021, 2022, não tem como a gente comparar, realmente ficou bastante barata a empresa, em alguns momentos de 2023 também, com o receio do governo ali, mas tudo isso foi passando, a empresa subiu e agora ela vem em queda novamente com novos receios ali. Então o governo eu acho que está tranquilo, nem é esse o medo do pessoal, vem se mostrando que o governo atual, pelo menos em relação ao Banco do Brasil, está mantendo o mesmo tipo de estratégia do governo anterior, tranquilo, nada questão de risco aqui político adicional. Óbvio que você tem que considerar que a empresa é estatal, sempre existe ali um risquinho adicional, mas eu acho que está bem no preço aqui, né? E esta queda recente é por conta do medo do agro. Vocês têm visto eu mostrar vários vídeos, o agro ali com inadimplência maior, tem questão de empresa pedindo recuperação judicial, mas o Banco do Brasil ele é bom nisso, né? Então a gente espera que ele vá aguentar bem esse período de inadimplência alta, mas a inadimplência vem aumentando lá sim. Como a gente pode ver, a inadimplência do Banco do Brasil no setor agro vem subindo bastante e existe exatamente uma narrativa que vai aumentar de novo neste trimestre. Porém, quando olhamos os múltiplos da empresa, os próprios dividendos que vão ser muito bons, a empresa está barata. Bom, então respondendo, por que eu não tenho comprado o Banco do Brasil recentemente? O Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos, junto ali com o Banco ABC, são os dois maiores bancos da minha carteira, mas eu não tenho comprado bancos recentemente, e aí a resposta não vem exatamente do Banco do Brasil, nem dos bancos em geral, vem de outros setores. No momento a Vale estava de graça, 50 e poucos reais, depois nós passamos ali recentemente, a eu sempre tá de olho na Sanepar, tem algumas elétricas dando oportunidade, tem a Prio, que foi a grande compradora recente. Então é mais uma questão de eu tentar priorizar um pouco o dinheiro, não quer dizer que eu esteja correto, inclusive, para o curto prazo é sempre uma incógnita. Inclusive, a gente pode pensar como grande exemplo a Prio, né? A Prio eu tô colocando ali porque eu vejo que ela tá barata, ela tá no meio de ruídos que é raro acontecer com ela, e vai que o petróleo dá uma explodida e eu fico aqui chupando o dedo, aí mesmo que o petróleo caia depois, talvez a empresa não esteja no mesmo patamar, porque os desenroscos dela foi acontecendo, enfim. É mais uma questão de eu ter achado ali aonde eu colocaria. É uma questão de prioridade que tem muito a ver também com a carteira, tá? E vale destacar que eventualmente eu acabo me comprometendo a comprar o Banco do Brasil e aí esses compromissos de compra tá virando pó até o momento, ou seja, estou ficando com um dividendo em opções no bolso e não estou comprando. Mas caso de repente, após o resultado, surpreenda negativamente o mercado, de repente eu sou exercido e compro ações do Banco do Brasil. Tá tranquilo, tá? Então resumindo, é um banco que na minha visão está barato, porém em questão de alocação de oportunidade eu fui colocando em outras, sem nunca deixar de esvaziar minha reserva de oportunidade geral, que eu gosto de ter para trabalhar com opções e para também me proteger contra as bagunças que o governo faz. Então sempre tem uma reserva bacana ali, nesses períodos conturbados principalmente, então qualquer coisa ali que a ação caia mais eu vou ter dinheiro realmente para aportar mais forte. E o outro ponto é que o setor agro vem sofrendo, isso está impactando as ações do Brasil, talvez ainda impacte mais, e tem que ter em mente o seguinte, o setor agro ele é assim mesmo, ele tem os seus ciclos, ele tem os problemas climáticos, ele tem um problema aqui, outro ali, mas a tendência de longo prazo do setor agro vem sendo de crescimento ao longo dos vários anos ali, né? Então, vamos ver como é que sai o resultado do Banco do Brasil. Próxima e última pergunta, mas fica tranquilo que amanhã eu vou responder mais perguntas, porque tem várias perguntas e muitas perguntas bacanas inclusive, tá? Então vamos aqui a pergunta do Jorge Edin, reserva de emergência em banco digital ou em tesouro IPCA+. Bom, vou responder essa pergunta em duas etapas, tá? A primeira é que ele não serve para nenhum tipo de reserva. Nós temos dois tipos de reservas principais, vamos chamar reserva de emergência e reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade eu falo muito aqui com vocês, que é aquela reserva que a gente tem para comprar as ações quando ela cai mais, né? Então vamos supor que você está de repente com o dinheiro ali no CDB, ou seja, no que for, as ações despencam, você utiliza esse dinheiro para comprar as ações. Então essa é reserva de oportunidade, enquanto reserva de emergência é mais séria, você precisa ter uma liquidez melhor ainda, né? Porque você precisa, no momento que acontece a emergência, você bateu um carro, sei lá, precisa do guincho, você precisa ter esse dinheiro. Se não tiver ali na reserva de emergência, se não tiver na conta corrente, você precisa ter a reserva de emergência. Estou dando um exemplo aqui que não é tão custoso, mas pode ter um exemplo mais caro, então por isso que é importante a reserva de emergência, como por exemplo, se de repente perdeu o emprego e aí precisa ter um dinheiro ali para te bancar por um tempo, provavelmente a reserva de emergência serviria para isso. Então, por que não pode ser tesouro IPCA para nenhuma dessas reservas e também não tesouro pré-fixado? Porque elas sofrem marcação ao mercado. Pode ser que no momento que você esteja precisando dessas reservas, elas estejam valendo menos
do que no momento que você comprou elas. Para ficar bem claro, eu peguei o Tesouro IPCA 2029, por exemplo, e olha só, vamos supor que você tenha aplicado o seu dinheiro ali, R$ 3.255 no dia 16/8. Se você fosse tirar hoje, estaria valendo 3.204, poderia estar valendo muito menos, então ele sofre uma marcação no mercado a depender da inflação e de aspectos econômicos, como a própria taxa de juros acaba influenciando, né? O Tesouro Pré também vai ter essa influência mais forte ainda da taxa de juros. Então, depende muito da macroeconomia. Não tem como você contar que a emergência, não, você vai bater o carro só no dia que a macroeconomia te favorecer a resgatar um valor maior. Não existe, não tem como, é imprevisível, a mesma coisa as quedas das ações, tá? Agora, quando a gente fala de Tesouro Selic, para reserva de oportunidade, ainda serviria, porque a gente vê que praticamente não vai sofrer marcação ao mercado. Só que calma que primeiro eu vou falar então sobre reserva de oportunidade. O que serviria para reserva de oportunidade? Tesouro Selic, CDB de liquidez imediata. Se você está falando de comprar ações no exterior, a própria reserva aqui da Coinfury serve para ações no exterior. Agora, falando de reserva de emergência, se você realmente leva a sério, não vai funcionar nem mesmo a Coinfury, não vai funcionar o ETF de bonds no dólar, não vai funcionar o Tesouro Selic, sim, nem Tesouro Selic vai funcionar. Por quê? O Tesouro Selic só funciona em horário comercial, então como é que você pode utilizar ele ali se te der uma emergência no sábado que precisa do dinheiro naquele momento? Você não vai utilizar. Então ele não serve para reserva de emergência, na minha concepção, uma concepção mais exigente ali, que quer realmente o dinheiro a qualquer instante. Então qual seria a melhor opção? A melhor opção é a poupança que te dá realmente a qualquer momento. Mas também pode ser um CDB de liquidez imediata. Eu utilizo o Inter, mas eu sei que pode acontecer algum risco de não ter disponível em algum momento ali, de repente. Mas o que acontece é que ele funciona normalmente 24 horas. Então dá para utilizar ele, na minha visão, o CDB do Inter, tá? Outros bancos também podem fazer isso. Eu não estou fazendo propaganda nenhuma do Inter, eu só estou falando que eu uso, tá? Para reserva de emergência. E aí, falar de banco fintech, banco menor, não sei o quê, lembre-se do seguro FGC, até R$ 250 mil por instituição, então você não passe esse valor se for um banco mais arriscado, senão você pode perder o seu dinheiro, e somando todos os bancos ali, é 1 milhão. Então não se esqueça do like no vídeo e sua inscrição no canal, mas certifique-se que você tem o sininho ativo para você ser notificado quando eu faço novos vídeos, tá? Um abraço, até o próximo, valeu!